Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Glória a Deus. Até aqui, oremos ao Senhor mais uma vez. Eterno Pai, que a Tua bênção esteja sobre todos nós. Que o Espírito de sabedoria, de renovação, de fortaleza, venha sobre todos os meus irmãos e nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Nos dias do profeta Ezequiel, Deus mostrou a triste condição do povo de Israel, do povo de Deus, através de uma visão, a visão dos ossos secos, do capítulo 37. A nação de Israel sofria da sequidão e da esterilidade espiritual. Porém, quando nós chegamos no capítulo 47 do mesmo profeta, o Senhor traz uma palavra de esperança para a nação, através de uma visão que Deus deu para Ezequiel sobre o rio de Deus. Deus mostrou como Ele iria restaurar a terra e os homens que sofriam da esterilidade do pecado. Deus tem um rio. O rio de Deus tem águas cristalinas, borbulhantes, e este rio é capaz de sarar tudo que está doente. Ezequiel foi transportado à presença de Deus, ao lugar de onde procede este rio da vida. Ezequiel viu um trono e viu que águas fluíam por baixo deste trono. Ezequiel também viu que aquelas águas corriam em direção aos lugares mais secos e mais estéreis da terra. Ezequiel viu que aquelas águas que iam borbulhando, iam sarando tudo por onde passava. A morte ia dando lugar à vida à medida que as águas do rio chegavam. O rio era literal. De fato, aquele rio, no futuro, literalmente vai correr. Mas ele também tem uma aplicação profética, espiritual, e num certo sentido, e num sentido bastante profundo, este rio já está correndo. Este rio já está sarando os doentes, os estéreis, está trazendo vida para os mortos. Este rio simbolizava a vida que provém de Deus e as bênçãos que fluem do trono do Senhor. Antes de mais nada, se quisermos definir o rio de Deus, eu diria que este rio é um rio manso, suave, profundo e acessível a todos os seres humanos. O rio de Deus, visto na visão de Ezequiel, tinha 3 características muito importantes. Ezequiel viu, primeiro, a origem do rio. Segundo, Ezequiel contemplou o curso do rio. E terceiro, Ezequiel pôde ver a força do rio. Então vamos ver um pouquinho de cada um desses itens. Primeiro, a origem do rio. Está escrito: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo. Ezequiel 47:1. As águas
que saíam da presença de Deus, corriam por baixo dos alicerces do templo. E, naturalmente, se alguém quisesse aproximar daquelas águas, beber daquelas águas, ele teria que abaixar-se, porque o rio vinha lá de baixo. As lições começam a fluir, como o rio fluía, as lições de Deus começam a fluir. O que isto pode nos indicar? Primeiramente, o rio fluir lá de baixo, sair debaixo do templo, debaixo do altar, significa que temos que reconhecer a nossa indignidade para beber desse rio. O salmista escreveu assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Salmo 103. Primeira coisa que todo ser humano precisa de entender é que nós somos como pó, somos frágeis, somos minúsculos, somos pequenos. Além de tudo isso, somos devedores a Deus, porque quebramos a sua lei, transgredimos os seus mandamentos. Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja como cada um de nós nos apresentamos diante de Deus. Qual é o coração, qual é a atitude, qual é a maneira correta para aproximar de Deus. O rio nos ensina, ele vem lá de baixo. Nós temos que abaixar, nós temos que declinar, nós temos que fazer como aquele homem que batia no peito lá atrás no templo e dizia: sê propício a mim, Senhor. Sou miserável pecador, não sou digno. É interessante que todo homem, toda mulher que já disse diante de Deus que não é digno, são os que primeiro são abençoados. Segundo, a origem do rio, esta visão de Ezequiel nos ensina que para acessar as águas deste rio, nós precisamos ter sede em primeiro lugar também. Ter sede, porque a Bíblia diz: derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Às vezes você encontra uma pessoa que diz: meu coração está tão vazio, tão seco. É sobre a terra seca que Deus está querendo fazer correr o seu rio. Talvez alguém esteja aqui dizendo: tanto tempo faz que eu não sinto a presença de Deus. Quanto tempo faz que eu não me derramo diante do Senhor. Minha alma parece que está tão vazia, tão desligada deste ponto de contato poderoso. O Senhor está prometendo que vai derramar os seus rios sobre a terra seca. E Ele diz assim: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Senhor não desampara o necessitado, o aflito, o solitário. O Senhor não deixa aquele para trás, aquele que pecou, aquele que falhou. O Senhor veio e quer buscar a todos, quer ajudar a todos, quer alcançar a todos. Terceiro, ainda pensando na origem do rio que sai lá de baixo do altar, nós precisamos saber que tudo o que Deus dá provém da sua graça. Está escrito: e quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva, da água da vida. Apocalipse 21, verso 6. Se nós compreendemos que todas as bênçãos de Deus é proveniente da sua graça, então nós não vamos olhar para nós mesmos ao aproximar de Deus, mas vamos olhar para a sua generosidade, sua bondade, a sua compaixão, e vamos adorá-lo, e vamos glorificá-lo, dizendo: Senhor, ainda que eu sou tão falho, mas a sua bondade, o seu amor me alcança onde eu estou. Nós não precisamos tentar subir numa escada para alcançar o céu. A Bíblia diz que Deus desceu
para nos encontrar aqui embaixo e nos trabalhar, nos capacitar para um dia estarmos com Ele lá em cima. Deus veio até nós. Se fosse necessário o homem ter que subir, nunca, jamais teríamos tido um encontro com Deus se Ele não tivesse descido. A segunda coisa que Ezequiel viu na visão, depois de ver a origem do rio, que é o trono de Deus, ele viu o curso do rio. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Ezequiel 47, verso 3. Naquele momento que Ezequiel contemplou o curso do rio, uma lição começou a brotar também ali, para todos que viriam a ter o conhecimento deste rio. É que não bastava ver o rio, não bastava ficar perto do rio, era necessário entrar em suas águas. O cristianismo é uma fé que apela para a experiência. Embora muitos de nós tivemos as primeiras informações a respeito de Deus e da fé através de outro, mas depois que você teve aquelas primeiras informações, Deus te trouxe para perto dele, para você experimentar na sua própria vida o poder e a graça dele. Então não é apenas porque te contaram, hoje você sabe, você conhece. Então o profeta foi desafiado a entrar nas águas. Enquanto ele não entrasse naquelas águas, ele não compreenderia a dimensão daquilo que Deus estava fazendo. A Bíblia diz que o guia celestial conduziu o profeta pelo curso do rio. É preciso andar no rio, não apenas entrar nele, mas andar também nele. E ele o conduziu por cerca de 2 quilômetros, medindo de 500 em 500 metros. Ezequiel precisava conhecer o curso do rio para entender um pouquinho sobre o mistério da vida, do poder, da unção de Deus. Deus queria que Ezequiel sentisse em toda a plenitude a pujança, o poder das águas que Deus faz mover. Porque aquele rio, à medida que fosse medindo, à medida que aquelas águas fossem descendo, elas iriam avolumando-se, elas iriam aumentando, o rio ia ficando mais caudaloso e mais profundo. Em Deus nada diminui, irmãos. Em Deus tudo cresce, tudo aumenta, tudo multiplica. Muito tem se dito que Deus, Ele não tem nenhuma simpatia pela divisão. Ele gosta um pouco da soma, mas Ele aprecia muito a multiplicação. Nosso Deus é um Deus que sabe fazer o cálculo correto. Em Deus não há diminuição, não há divisão, mas em Deus há multiplicação. Alguém diz assim: mas Deus não se importa com números, Deus só quer qualidade. Não, Deus quer número e qualidade. Deus tanto quer número, que o Senhor escreveu, estabeleceu um livro na Bíblia só para tratar de números. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Levítico, e o quarto livro da Bíblia é Números. Então Deus se preocupa com números, porque de números Deus faz a qualidade. Quando os apóstolos fizeram aquela pesca que Jesus mandou eles lançarem a rede no mar, lá no final do capítulo de João, do Evangelho de João, a Bíblia diz que eles trouxeram os peixes, e o Espírito Santo fez a questão de registrar que eles contaram os peixes. Então Deus está preocupado com números. No livro de Atos dos Apóstolos, por diversas vezes está escrito: e a igreja crescia em número, e o número dos discípulos se multiplicavam.
Repete-se isso umas 12 vezes no livro de Atos. Ezequiel então está caminhando no curso do rio. O guia celestial conduziu Ezequiel nos primeiros 500 metros. Ele precisava de conhecer todos os níveis da operação de Deus através do seu rio. Os 4 níveis que ele caminhou com o guia celestial falam das seguintes lições. Primeiro, nos primeiros 500 metros, Ezequiel diz que a água do rio só dava para cobrir os seus pés, tornozelos. A água estava ali, mas ainda estava começando. O rio de Deus começava um pouco tímido, mas começava. E ele então pisa nas águas, seus pés são molhados. Isto fala da nova vida, isso fala do nosso novo caminhar depois que aceitamos a Cristo. Pés fala do caminhar, da nossa maneira de viver, da direção que Deus dá para nós. No novo nascimento, na conversão a Cristo, quando nós pisamos no rio de Deus, a nossa vida foi mudada. Nossos costumes foram mudados. Nossas escolhas foram mudadas. Mas por enquanto foi só o começo. Só os pés que molharam ainda. E então o profeta é levado pelo guia celestial, que mede mais 500 metros, e o profeta diz: as águas me davam pelos joelhos. Agora, esta posição fala da nossa comunhão com Deus por meio da oração. Aquele que aceitou a Cristo começa agora a ter uma intimidade com Deus, começa agora a experimentar o caminho, o elo aberto, o canal aberto pela oração para ter comunhão com o Pai. Por isso as águas estão pelos joelhos. E o guia celestial disse: ainda não é só isso, vamos mais 500 metros, Ezequiel. E ele mede os 500 metros e Ezequiel diz: as águas agora me davam pelos lombos, pela cintura. Os lombos na cultura hebraica, para eles era nos lombos que estava o poder para gerar filhos. Águas pelos lombos falam do poder que Deus nos dá para ganhar almas para Jesus, gerar filhos espirituais para o reino de Deus. Vamos mais 500 metros, Ezequiel, e este guia celestial mede mais 500 metros, e ele diz que as águas começaram agora a ser profundas, de tal maneira que Ezequiel diz que tinha que atravessar a nado. As águas agora eram mais elevadas, mais profundas, mais caudalosas do que ele podia ter domínio. Elas o carregavam. Estas águas profundas falam da vida no Espírito, onde deixamos de fazer a nossa própria vontade para fazer só a vontade de Deus. Essas águas profundas é o ideal de Deus para a vida de todos os seus filhos. Deus quer te conduzir a águas profundas. Quando Jesus desafiou os apóstolos no capítulo 5 de Lucas, que tinham trabalhado uma noite inteira e não pescado nada, Jesus disse: faze ao mar alto. Saiam da praia, dirijam-se ao alto mar, porque no alto mar eu vou levar vocês a experimentar um milagre da pesca maravilhosa. E de fato, o Senhor Jesus faz um grande milagre naquela manhã, ali na praia daquele mar da Galileia. Os discípulos experimentaram o poder de Deus. Águas profundas. Qual é a posição que estamos? Cada um de nós. Caminhamos apenas os primeiros 500 metros, já estamos servindo a Deus, já estamos seguindo a palavra, a vontade de Deus. Nossos pés estão dominados pelo rio, mas Deus quer te levar a águas que deem pelos seus joelhos, e quer te conduzir às águas que te deem até a sua cintura, e depois quer fazer com que o rio te carregue. Sejam águas profundas, volumosas, porque quando isso acontecer, você vai experimentar uma intensidade nova do Espírito Santo, da presença de Deus na sua vida. Você nunca mais será o mesmo. Os apóstolos caminharam por este rio com Jesus aqui na terra.
Jesus os chamou, e então eles estavam com os pés molhados. E aí Jesus levou eles para o monte, e eles oraram com o Senhor Jesus, e Jesus os ensinou a orar. As águas estavam pelos joelhos dele. Depois o Senhor os conduziu a missões, mandando eles pregarem o evangelho às cidades de Israel. E então eles experimentaram águas pelos lombos. Mas chegou o dia que o Senhor disse: ficai na cidade, até que do alto sejais revestido do poder que vai descer do alto. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade. E o dia de Pentecoste raiou, e o poder de Deus desceu, e a casa foi cheia da glória de Deus. E aqueles homens tão pequenos e frágeis foram cheios de um poder tão grande, que eles revolucionaram este mundo. Eles ganharam almas por toda parte. O mundo daquela época conheceu que Jesus Cristo estava vivo, pelo poder dos milagres, da autoridade que estava sobre aqueles homens, porque eles sabiam que eles eram pescadores. Mas revolucionaram o mundo. Mas não foram eles que revolucionaram o mundo, foi o poder de Deus na vida deles. E então o profeta teve a terceira revelação do rio. O profeta viu a força do rio, não apenas a origem, não apenas o curso, mas principalmente a força do rio. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Nesse estágio, nesse terceiro estágio da revelação, da visão, Ezequiel viu ali em pé, observando, porque o guia celestial levou ele de 500 em 500 metros, depois o trouxe de volta, colocou ele nas margens do rio, e Ezequiel ali em pé ficou observando que floresciam às margens daquele rio árvores frutíferas, floridas. Até então aquele lugar era um deserto. Deus escolheu uma das partes mais secas e áridas do mundo para mostrar o poder do seu rio. Na visão de Ezequiel, Ezequiel estava em Jerusalém. As águas saíam do templo. Tudo indica que esse templo, que será o templo do milênio, que Ezequiel viu na sua visão, será construído no Monte Sião, bem perto do Monte Moriá, onde era o templo de Salomão. Este é o templo do milênio que estou falando, de onde as águas vão sair, e elas vão correr de Jerusalém para o Vale do Jordão, e vai descer até chegar no Mar Morto. O Mar Morto desde sempre, não só hoje, mas desde sempre, o ponto mais baixo do planeta Terra. O Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Essas águas vão descer para aquele vale, vão chegar no Mar Morto, que é uma imensidão de água. O Mar Morto tem 78 quilômetros de comprimento por 18 de largura, e é um mar totalmente impregnado de sais minerais. Tem 30% de salinidade o Mar Morto. Tem tanto sal que não tem vida no Mar Morto. Não tem peixe, nem pássaros sobrevoam muito o Mar Morto, porque não é apropriado. E aquelas águas então vão chegar ali, e Ezequiel está olhando, e alguma coisa nova está acontecendo, porque por onde o rio foi passando, as árvores começaram a florescer, começaram a produzir frutos e folhas e flores, e tudo era esplendoroso naquele momento. Num certo sentido, Deus estava dizendo: eu posso criar o jardim do Éden novamente, e vou fazê-lo numa terra seca e árida, para que todos saibam que o meu rio pode recuperar os mortos, os fracassados, os
infrutíferos, os lugares estéreis da terra. Jesus disse: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O mar morto, que antes era estéril, então foi sendo tocado pelas águas do rio de Deus e foi milagrosamente sendo restaurado. Ezequiel está vendo o fluxo do rio sagrado, chocaram com as águas mortas do mar morto, e naquela fusão o milagre de Deus começou a operar uma transformação grandiosa. As águas que eram salgadas ficaram doces, e aonde não havia vida, Ezequiel diz que começou a ver milhares de espécies de peixe. Ele diz: muitíssimos peixes. Que rio poderoso! Onde essas águas chegam, a morte nunca mais prevalece, nunca fica por ali. Irmãos, se você está aqui hoje dando glória a Deus, é porque esse rio chegou até você. Nós éramos varas secas, nós éramos mortos espiritualmente, mas os rios de Deus veio até nós num dia simples, num dia talvez inesperado, mas a palavra de Deus ecoou e este rio veio ao seu encontro. Você não sabe explicar o que aconteceu, mas você hoje pode levantar e dizer: não sou mais quem eu era, sou hoje uma nova criatura, sou um novo homem, uma nova mulher. Este poderoso milagre de transformação visto na visão de Ezequiel pode acontecer tanto lá em Israel como em qualquer outro lugar do mundo, tanto na natureza como no ser humano. A cura das águas salgadas aponta para o milagre do novo nascimento, que é o grande milagre do cristianismo, da fé que Cristo nos revelou. Hoje encontramos esse rio na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quantos querem beber deste rio? Quantos querem dizer, como disse o salmista: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Todo homem, toda mulher que sente necessidade de Deus, que sente sede de Deus, precisa de saber de uma coisa: Deus já prometeu abençoar todos aqueles que o buscam. Buscai o Senhor. A Bíblia diz: invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Buscai-o enquanto é tempo. Se alguém sente necessidade de Deus, externe essa necessidade, demonstre essa necessidade, clame ao Senhor. Aproveite o momento do culto, aproveite o momento da oração, do louvor, da adoração, do convite, e clame ao Senhor: Senhor, eu tenho sede de Ti. Eu já experimentei todas as coisas deste mundo, eu já participei disso, daquilo outro, já usei isso e aquilo. Eu já cheguei a uma conclusão que há alguma coisa na minha alma que nunca preenche com este mundo. Foi assim que eu falei para Jesus quando eu me aproximei dele no início. Disse: eu não quero mais. Eu já fui em tantos lugares, já participei de tantas coisas, já vi, já ouvi, já compartilhei, mas a minha alma continua vazia. Então o Senhor me disse: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que saltará para a vida eterna. Tem 44 anos que eu bebi pela primeira vez dessa água. Posso dizer para você que ela continua saltando, borbulhando em minha vida. Todos os dias que eu acordo e me levanto, eu vejo este rio fluindo no meu coração. Quem fez isto? Jesus Cristo, Senhor,
que é a nossa fonte, que é a nossa lugar de acesso, aonde podemos beber da água do Senhor. A Bíblia diz: o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Depois de tudo concluído, depois da história terminada, a cortina se fechando, depois que tudo tiver concluído, a Bíblia diz que o rio de Deus continuará fluindo por toda a eternidade. Deus deu essa visão para João no Apocalipse. João disse assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus, que preparou coisas não apenas lindas, belas, esplendorosas, para os seus filhos desfrutarem numa eternidade que virá, mas Ele preparou também a fonte da vida eterna, o lugar de onde emanará a vida, e vida com qualidade e extensão eterna, e nós viveremos com Ele eternamente, estaremos com Ele para sempre. Ele estará conosco, seremos o seu povo, Ele será o nosso Deus. Nesse tempo, Jesus Cristo será tudo em todos. Ele entregará o reino a Deus, ao Pai, e o mesmo Filho se sujeitará ao Pai. E então a Bíblia diz: não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, nem lágrimas, nem sofrimento, mas só júbilo, só alegria, só regozijo. Por quê? Porque o rio de Deus nos alcançou e nos carregou nas suas águas cristalinas, borbulhantes, foi nos levando até chegarmos no céu. Aleluia! O rio de Deus está passando, e se alguém ainda não bebeu dessas águas, por favor, beba logo. A mulher samaritana experimentou dessas águas ali perto do poço de Jacó, e ela ficou tão feliz que saiu correndo, deixou os afazeres e foi contar na cidade: achei, encontrei o Messias, aquele que disse tudo a meu respeito, e ele tem águas borbulhantes, venham. E os homens daquela cidade, olha, aquela mulher não tinha muita credencial para falar muita coisa, mas por alguma coisa, por um fato milagroso, grandioso do Senhor na vida dela, tudo que ela falou foi recebido e acreditado, e todos saíram para ver e encontraram o Senhor Jesus ali perto do poço de Jacó. Aquela mulher tinha discutido com Jesus, no bom sentido, né? Quando Jesus pediu ela água, ela disse: como o Senhor me pede água? O Senhor é judeu, o judeu não gosta da gente. Jesus falou para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quando aquela multidão chegou, Jesus começou a pregar. E a Bíblia diz que os homens daquela cidade se levantaram e disseram para a mulher samaritana: não é apenas porque você diz, nós estamos vendo e compartilhando desta fonte que você encontrou no Messias. E a Bíblia diz que Jesus ficou ali 2 dias só pregando. Ou seja, na presença de Jesus não há cansaço, não há dor, não há desesperança, só vitória, só esperança, só alegria. Por isso agradecemos a Deus. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Querido Jesus, nós te adoramos nesta hora, Senhor, te agradecendo pelas águas vivas que fluem do teu trono, que fluem da tua cruz, que fluem, Senhor, do sacrifício perfeito. Obrigado, Pai, abençoe cada um dos meus irmãos, nossos amigos, quem entrou aqui hoje sedento, precisando desta palavra de fé e de conforto, que agora estas pessoas todas possam estar, Senhor, recebendo da virtude do rio de Deus, possam ser agora, Senhor, alvos dessas águas vivas,
Corre agora ao encontro do coração necessitado. Vai ao encontro agora da mente cansada, do coração aflito. Vai ministrando o poder, a graça do Senhor. Abençoe teu povo, renovando-os com os rios do Senhor. Abençoe nossos irmãos, abençoe nossas famílias, abençoe a todos aqueles que clamam e invocam teu nome. Nós oramos te agradecendo hoje e sempre. Amém.